Bom, nosso 11º encontro. Agora passamos da metade do curso, já não somos mais o que éramos no início, já há 9 passos do paraíso. Olha só que coisa boa, né? Já já a gente entra na transição de ir para o ciclo 2, que é onde a gente vai começar a aprofundar, e o caldo começa a engrossar, né? Porque eu sei que tem aluno que às vezes fala assim, não, mas poxa, os temas ali tá beabá, tá só, né, tá só o básico. É porque o nosso curso é o curso básico, né? Aí quando chega no ciclo 2, o negócio começa a engrossar, porque a gente vai se aprofundando naquilo tudo que a gente viu aqui, mas vai dando uma profundidade maior nos temas, né? E no que a gente vai também aprender, né? E se implicar com o conhecimento. Então, já já a gente está nessa transição. E hoje, eu sei que na semana passada vocês tiveram uma aula maravilhosa, né? Foi uma aula muito boa. Quem foi o facilitador dessa aula? Foi? Ah, então eu puxei o saco certo. E hoje, ela falou na semana passada sobre mediunidade, não foi isso? Hoje a gente vai falar sobre médiuns. Acaba que esses dois temas, eles estão de tal forma imbricados, né, que em alguns momentos a gente talvez fale as mesmas coisas que foram faladas na semana passada, exceto que a gente vai tentar pontuar, né, porque a mediunidade tem uma infinidade de... Não precisa nem falar, porque eu sei que a aula da semana passada foi muito boa. Ela não tinha ouvido ainda, eu precisava falar isso de novo para ela ouvir, né? Então, como eu sei que a aula foi muito boa, ela já pontuou todas as características da mediunidade, né? Porque ela tem aspectos, né? de razões intelectuais, né? Inteligentes, tem aspectos de razão de efeitos físicos. E, da mesma forma, a gente vai pontuar hoje esses aspectos em relação ao médium, né? Em relação ao mediador, aquele que está ali entre as dimensões, daí, né, o nome médium, né? É claro que eu sei que vocês sabem, mas não custa nada dizer de novo, né? Esse termo médium é um termo que foi cunhado por Kardec, exatamente por colocar essa pessoa, né, esse espírito, como intermediário das dimensões, né? Como a mediunidade, a faculdade, né, que possibilita a comunicação, e o intermediário da comunicação, então, como médium, né? Então, esse é a origem do termo. Eu tentei, em homenagem ao Outubro Rosa, trazer um slide logo de cara, um rosinha, mas eu vi que ficou meio pálido ali, mas entendam que é um slide rosa que eu trouxe para a gente homenagear, né, o nosso Outubro Rosa. Então, vamos seguir aos fatos. Bom, aqueles combinados de sempre, então, podem me interromper a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que queira complementar a respeito, porque você sabe que tem um ditado popular, né, que diz assim, ó, de médico, de louco, como é que é? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? A gente vai adaptar isso para a mediunidade, porque de médium, todo mundo aqui entende alguma coisa, todo mundo tem um caso aí, como diz minha avó, um causo para contar, né? Porque, e de fato, aliás, já vou antecipar aí a fala, né? Eu não sei se vocês sabem, eu vou dar uma notícia agora um tanto bombástica, um tanto, se preparem aí, todo mundo está sentado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo é médium. Se você chegou aqui hoje achando que não era médium, então se prepare para essa informação, porque você vai voltar para casa agora médium. Já contou, né? Pois é, mas ela isso não vale, porque ela não tinha que falar do médium, o médium tinha que deixar para mim, né? Ela falou, tinha que falar da mediunidade. Já não vou mais te elogiar tanta aula assim, só, né? Então tá, então só se foi isso, tá bom. Hã? Não, né? Pois é, então vocês já estavam preparados, que bom. Mas se não estivessem, né, sairiam daqui hoje sabendo que somos todos médiuns, porque Kardec colocou, olha, não tem quem não seja, porque a mediunidade é uma, vamos dizer assim, uma capacidade que é inerente ao espírito, né? Então não tem quem não seja, é espírito, é médium. Agora, existem nuances diferentes, né?
Tem médiuns que têm uma sensibilidade apenas em relação ao transcendente, ao espiritual. Agora, tem outros que têm aquela coisa bem evidente, né? O que a gente chama de ostensividade, os médiuns ostensivos, né? Que o fenômeno é aparente, todo mundo vê claramente. Então, isso vai variar. Não existe também, aliás, eu já falei isso em outras aulas, e está quase na hora de começar a colocar isso em prática, porque a ciência que envolve o espiritismo nos permite agora criar em laboratório, né, instrumentais que possam auxiliar na comprovação. Isso pode virar tese de mestrado, tese de pós-graduação para a gente, né? Mas eu sempre digo, porque a minha primeira formação, eu sou engenheiro eletrônico, e eu queria inventar um aparelho chamado mediômetro. Já ouviram falar nisso? Claro que não, porque eu não inventei ainda, vou inventar. O mediômetro seria um aparelho que a gente ia chegar aqui para o Fábio, né? Puxa, eu devia ter falado que eu ia acertar, tá vendo? Eu achei que eu tinha me esquecido, mas não tinha esquecido. Chegar aqui para o Fábio e o aparelho teria aquele ponteirinho assim, com duas pontas de prova, né? Uma vermelhinha e uma preta, para separar ali a energia positiva e a negativa que está entrando, a que está saindo. E se ele segurar ali com as duas mãos naquele ponteirinho, o ponteirinho vai marcar o quanto o Fábio é médium, hein? A intensidade da mediunidade. Que coisa fantástica isso, né? Não existe. Olha que criação maravilhosa, né, que a gente vai fazer. Aí, dentro desse critério, por exemplo, o Luiz Carlos pega lá, o ponteirinho vai fazer assim, pim, pouquinho, né? Aí um Chico Xavier pega, na hora que ele pega, tum, quebra o ponteiro lá do outro lado, né? Porque aquela mediunidade fantástica, completa, né, de tudo. E tal. Então, isso seria uma forma da gente comprovar. Mas como esse aparelho não existe ainda, a gente ainda precisa inventar, então a gente precisa só entender as nuances dessa mediunidade, que é o que nós vamos falar hoje, né? Vamos sair daqui sabendo sobre tudo isso. Bom, então o que eu dizia, que fiquem à vontade de me interromper, de perguntar, de complementar, de falar sobre... Vai ser válido, como já falaram de médium, era para ter falado de mediunidade, falaram de médium, então se tiver pergunta de mediunidade também vai estar válido, porque vai estar dentro do mesmo pacote, tá bom? Então vamos lá. Opa, eu nem li aqui o nosso objetivo principal. O principal, né, é a nossa percepção que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser. Nós acabamos de falar isso, né? Então, espírito é médium. Não tem como escapar disso, né? Então, ninguém mais vai dizer assim, quando perguntar, é médium? Aí você, não sou. Né? Aliás, até tem algumas nomenclaturas, uma delas eu aprendi aqui no Harmonia, que quando eu vim trabalhar aqui, né, vim estudar primeiro, depois comecei a trabalhar, eu aprendi que tem um tipo de médium chamado médium porta. Já ouviram falar, não? Nunca nem ouviram falar? Ela falou também? Também deu essa dica? Ah, tá vendo só? Tu entrou na minha aula toda. Então, o tal do médium porta é aquele médium porta fechada, não passa nada. É aquele cara que não ouve, não vê, não escuta, não tem nada. Aí eu ouvi esse termo aqui. Só que depois a gente descobriu que a porta abre. Então que o cara chega achando que é médium porta e de repente a porta abre e ele começa a ouvir, a ver, a perceber, sentir, enfim. Então essa mediunidade muda, né? E é mais ou menos assim para a gente. Bom, os objetivos específicos, né, ou secundários, primeiro, mostrar que todos somos médios, em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Falamos sobre isso. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Isso a gente já vai entrar numa deixa, porque nas próximas semanas a gente vai começar a falar sobre obsessão e desobsessão. E a gente vai entender que existe um princípio básico, né, que a gente vai encontrar ele na mediunidade e a gente vai, como consequência, encontrar ele como uma conexão que fazemos, que é a sintonia, né? Então é preciso, para que haja uma comunicação mediúnica, né, a sintonia, né? Vocês devem ter visto isso na aula passada. Essa mesma conexão também pode nos levar a uma exacerbação, uma interferência, vamos dizer assim, né, dessa
dessa sintonização, dessa sintonia que a gente faz e levar a uma outra coisa que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é a obsessão e depois a desobsessão. Explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. E mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e os seus objetivos. Bom, primeiro, a gente começou falando sobre isso, né? Vamos falar sobre o nome, médium, né? Médium significa o meio, o intermediário, né? O mediador, significa isso, né? Aquele que está entre as dimensões, né? Então, é quem vai poder traduzir ou trazer a comunicação. Lá na pergunta 159 do livro dos Médiuns, diz assim: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Porque eu não sei se vocês já ouviram alguém, se já passou esse pensamento por vocês, que a gente às vezes acaba polarizando isso, né, e colocando de duas formas. Eu já vi uma corrente de pensamento de pessoas dizerem assim, não, o médium é aquele cara que é muito devedor, né? Ele foi lá o cão chupando manga da outra encarnação, por isso ele veio médium agora, que é para ele pagar as coisas que ele fez, né? Através da mediunidade ele vai ter que fazer muita caridade para ele se recuperar. Isso é um pensamento que eu já ouvi pessoas falando. De outra forma, eu já vi as pessoas dizendo assim, não, mediunidade é um dom divino, um privilégio, né? Quem tem essa mediunidade é uma pessoa especial, né? Que deve utilizar isso de uma forma muito boa, né? E aí, o que vocês acham? Qual que é o correto? Hã? A segunda? Você acha que é a segunda? Então, eu diria assim, nem tanto, nem tão pouco, porque nem é entre aspas, né, um castigo, porque quem pensa assim, né, que foi muito ruinzinho na outra encarnação e que nessa teve que vir médio para poder se redimir, né, nem é um castigo, mas também não é um dom miraculoso, mas não é nada disso, é uma propriedade natural, né, não vou, eu ia falar assim, é um dom natural, mas não vou nem falar dom, porque dom já dá esse aspecto, né, de algo, né, sensacional, né, de alguns privilegiados, e não existe privilégio para a mediunidade, né? Todo mundo é médium, como a gente falou e entendeu, e digo mais, essa mediunidade, ela pode ser desenvolvida, a gente vai falar sobre isso, né? Você sabe quando a gente é jovem há pouco tempo e que começa lá a andar de bicicleta, a primeira coisa que a gente faz na bicicleta é botar as rodinhas, né? Aquelas duas rodinhas assim, aí a gente anda de bicicleta com rodinha. Mas você vai andando, chega uma hora que você pode tirar uma rodinha, e aí desequilibra um pouquinho para lá e para cá, mas você já consegue andar ali. Aí mais à frente um pouquinho você consegue tirar a outra rodinha. E depois que você tira a outra rodinha, você começa a andar de bicicleta, chega um momento que você já não percebe mais se você está pedalando, se está com a mão no guidão, porque já está tudo natural, você já vai com aquilo de uma forma tão natural que você não precisa mais se esforçar ou prestar atenção se você está se equilibrando ou não, já acontece naturalmente. A mediunidade é assim também, só que ela passa por uma formulazinha que consiste de duas coisas. Quem é que sabe me dizer quais são essas duas coisas? Quem me ajuda aí? Cri. Estudo e trabalho. Estudo e trabalho. E vou dizer para vocês, aquela pessoa que então se intitula médium porta, eu posso dizer para vocês com convicção, se usar essa formulazinha, né, composta de estudo e trabalho, a porta abre rapidinho. E digo mais, quanto mais, porque assim, a gente, quando fala de médiuns, a gente lembra logo, né, de Valdo Vieira, a gente lembra de Chico Xavier, a gente lembra de Medrado, vamos falar dos que estão
perto daqui, a gente fala de grandes médios que são médiuns completos, né? Que têm ali uma infinidade de habilidades. Vocês viram na semana passada que a gente tem uma infinidade de tipos de mediunidades, né? Então, você tem dois grupos, né? A mediunidade intelectual, aquelas de efeitos inteligentes, né? Quais são? Deixa eu ver se a aula foi boa mesmo. Quais são os efeitos, as mediunidades de efeito inteligente? Quem me fala aí? Psicografia. Psicofonia, né? Então, a psico, né? A ideia na mente, fonia, falar. Psicografia, mente escrita, são os efeitos inteligentes. E o efeito físico, quais são? Passe, não, tem outra coisa. Vou voltar atrás. Será que essa aula foi boa mesmo? Rapaz. Por exemplo, ó, as materializações, né? As aparições, a desmaterialização de objetos, né? A voz direta, né? Dizem que qual foi o primeiro livro psicografado da história? Quem é que sabe dizer? Foi lá no Decálogo, né? Quando Deus escreve direto na pedra lá e monta a tábua das leis, né? Então, enfim, para que haja esses tipos de mediunidade, há que haver a pessoa, né, o médium, que é capaz de desenvolver essas mediunidades. E essas mediunidades, elas serão desenvolvidas no médium a partir dessa formulazinha que a gente falou, estudo de trabalho. E quanto mais você estuda sobre um tipo dessa mediunidade, mais ela fica evidente em você, mais ela acontece. Eu começo a estudar sobre a psicofonia, ela vai e treinar, né? Ela vai acontecer cada vez mais e melhor. Fala, seu Alfredo. Hã? Era isso que eu... Deixa eu chegar o microfone aí para o senhor. Chegar aí com o senhor. Eu até esqueci desse aviso e Tava... até esqueci. Foi o único que me salvou aqui. Pois não, obrigado. Eu estava lendo uma reportagem essa semana que no século XIV, através lá de um senhor, esqueço o nome dele, que ele trazia espírito através do espelho. Não sei se você já viu falar sobre isso. Muito interessante. Trazia através do espelho. Do espelho. Ele tem um espelhinho pequeno. Tem até no Museu de Londres, lá no... Como é que se chama? Aquele museu que dá Madame Cousteau. Então, e por coincidência, esses espelhos, os maias também usavam. Então, como naquele século XIV, já tem esse espelho, porque ele chamava os espíritos para saber o que ia acontecer com a guerra entre França e Inglaterra. Todos os espíritos informavam ele. Imagina naquele tempo. O senhor sabe que lá em casa tem um espelho desse? Tem, no banheiro lá em casa. Eu chego de manhã, quando eu acordo, né, eu acordo primeiro. Vou dizer que tem gente que dorme mais. Eu acordo primeiro. Que eu vou no banheiro, que eu olho no espelho, está lá espírito. O desses caras aí do século XIV não era desse não, né? Não, mas isso aí, para você ver como é as coisas, desde aquele tempo, as bruxarias, tudo que acontece, o índio dando, como é que se chama, chamando para curar a pessoa, aquilo tudo já é a mediunidade. Isso aí, isso mesmo. Então a mediunidade também, além de não ser algo, como a gente falou, né? Do nem tanto, nem tão pouco, nem ser algo miraculoso, também não é um castigo, né? É algo natural, ela também existe, sabe desde quando? Desde sempre, né? E se a gente pegar, né, na história, nós temos até slides aí sobre isso, estamos antecipando slides, se a gente pegar na história, a gente vai ver que os médiuns e a mediunidade se apresentou durante a nossa jornada toda, através dos índios, né, como o senhor falou, os índios. Aliás, né, inúmeras civilizações aí, né, o próprio Allan Kardec, né, o nome do cara era Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, um discípulo de Pestalozzi, né, um cientista. Agora, por que ele usou o codinome chamado Allan Kardec? Vocês sabem disso, não? Isso era um medo que ele tinha, né? Ele quis usar um codinome, mas esse codinome, Allan Kardec, era o nome dele, numa outra encarnação, quando ele era um sacerdote de uma civilização druida.
Então, a mediunidade e os médiuns existem desde sempre em várias civilizações, né? Que a nossa humanidade vem evoluindo. Então, está lá desde sempre. E a gente vai ver lá nos índios, né? Tem os sacerdotes lá, né? Médiuns. A gente vai encontrar até em outras filosofias religiosas, para a gente entender que não é uma propriedade também do espiritismo. Senão a gente fala assim, só tem médium no espiritismo. Não. Nossa, vamos pegar mais perto da gente aqui, né? Os protestantes, por exemplo, né? Eu falo com propriedade, né? Minha avó e minha mãe são protestantes, e a minha avó conta, agora eu tenho conversado menos com ela, até em função da distância, mas ela conta de cultos que tem na igreja e que as pessoas falam em línguas, né? Então, é porque na igreja eles não vão falar que são médiuns, né? Mas o que são aquelas pessoas que estão ali? São médiuns. Pois é, são médiuns. Então, a mediunidade e os médiuns, você vai encontrar ele em todas as épocas da humanidade, em todas as civilizações, você vai encontrar em qualquer das religiões, né? Não é uma propriedade. Aliás, vale a gente falar, porque a mediunidade e os médiuns, né, que se encontram com muita facilidade no Brasil, né? Às vezes você pega lá um país da Europa, você não encontra muita coisa assim sobre médiuns ou sobre mediunidade. Você vai pegar, talvez no Oriente, você vai ver mais facilidade as questões mediúnicas e a relação dos médiuns, né? Mas você chega aqui no Brasil, você tem uma infinidade de religiões brasileiras. Não vou nem falar que o espiritismo seja uma religião francesa, porque o espiritismo como ele é hoje, ele se tornou uma religião brasileira, apesar de ter surgido na França. Mas a gente tem, por exemplo, a Umbanda, que é uma religião brasileira, aliás, carioca. Então, nasceu aqui e tratam, né, usam a mediunidade, né? Tem o mediunismo, que para você fazer sua caminhada de hoje, que não fez ainda. O candomblé tem matrizes africanas, né? A origem não é, mas ela, de certa forma, acaba se adaptando aqui no Brasil. E o porquê disso é o que eu vou falar em seguida. Pronto. Bom dia. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma curiosidade. Esses dias eu ouvi de uma amiga, ela falando, você conhece o Centro Espírita, que ele é Centro Espírita e Umbanda? Eu queria saber, assim, como é que funciona, qual é a diferença do Centro Espírita Umbanda para a versão espírita só Allan Kardec? Tem diferença? Tem. O que difere, assim, qual sei lá, o conhecimento ou a lei que eles utilizam para ter essa diferença de... Basicamente... E com relação também àqueles centros que usam os chás, os famosos chás, que eu tenho uma amiga que ela frequenta, eu esqueci como é o nome, que ayahuasca fica 4 horas sentada lá, e diz que fica visualizando imagens, eu não sei qual é o tipo de chá. Assim, qual doutrina esses centros seguem? Assim, seria um tipo de mediunidades diferentes dentro do espiritismo, ou que eles, médiums, foram desenvolvendo ao longo da experiência deles, desenvolvendo, como o próprio Umbanda que foi criado? Então, boa pergunta. Olha só, primeiro vamos como Jack, por partes, né? Primeiro vamos falar qual é a diferença de espiritismo e outra qualquer filosofia, mesmo que seja reencarnacionista, mesmo que utilize a mediunidade, mesmo que seja... Quando a gente fala espírita, por si só, não precisaria dizer que é espírita kardecista, para dizer que segue Kardec, porque a palavra espírita foi cunhada por Kardec e ela define a doutrina dos espíritos. Então, é uma doutrina que não tem dogmas, né, que não tem certas, vamos dizer assim, utilizações, né, de coisas materiais. Então, elas têm uma orientação de Kardec. Então, se o centro
seguir a orientação kardeciana, então ele é chamado um centro espírita. Mas as pessoas fazem o que eu, particularmente, não vejo nenhum problema. Por exemplo, no Rio, a Umbanda é muito, muito forte, né? Tem muitos centros de Umbanda, né? Foi criado lá. E o pessoal chega a falar assim, ó, existe um centro de mesa branca. Aí a gente vai tentar entender o que é o centro de mesa branca, é porque eles estudam Kardec, eles estudam o Espiritismo e seguem ali aquilo que Kardec colocou em termos de estudo. Mas a prática não é kardeciana, porque aí a prática eles utilizam, por exemplo, charuto, né, cigarro, bebidas, o que não teria no Espiritismo. Então, qualquer prática que utilize esse tipo de coisa, por exemplo, a fusão do mineral, né, os chás, a ayahuasca, não seria Espiritismo. Agora, se você disser assim, tem um médium da Umbanda e tem um médium do Espiritismo, qual é a diferença? Nenhuma. O médium é um médium, é igual para todos. A mediunidade, o mecanismo, é igual para todos. Se a gente for tecnicamente dizer como ocorre a mediunidade, né? Então, ó, o seu Alfredo está sentado ali agora, ele começa a se concentrar para se colocar receptivo para uma comunicação mediúnica. Sabe o que acontece? O perispírito dele começa a expandir, ele vai crescendo ali. Quando ele atinge um certo ponto de expansão, ele está no ponto da comunicação. Aí o espírito comunicante se aproxima dele, perispírito a perispírito, traz a ideia, o seu Alfredo, se for utilizar a mediunidade de psicofonia, ele vai falar aquilo que o espírito se aproximou. Se você olhar na Umbanda, no Candomblé, na igreja evangélica, né, quando as pessoas estão falando lá e estão trazendo os seus testemunhos lá, é o mesmo mecanismo, é igualzinho. Então, o médium é igual, o processo, o mecanismo é igual. Agora, tem princípios filosóficos, né, e operacionais diferentes. Então, quando a gente fala espírita, é porque segue a doutrina codificada por Kardec. E nessa doutrina não prevê alguns rituais, não prevê nenhum ritual, nenhum dogma, nada disso que é utilizado. Agora, também nada contra, porque a minha avó dizia assim, ó, tem sempre um chinelo velho para um pé doente. Então, assim, aquilo que te serve é bom para você. Então... Espera o microfone para todo mundo saber o que foi que o senhor ouviu. Eu vi uma cena que eu fiquei admirado. Uma senhora se incorporou no centro de Umbanda, tomou um litro de pitu assim, tuque, 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 tuque. Tomou E não fica bêbado. E não fica bêbado. É impressionante. Aí eu cheirei a garrafa para ver se era água. Não, era pitu mesmo. Aí, meu Deus, depois ela fica boa. Nunca vi um negócio daquele. Fenômeno, né? Fenômeno. Ah? Foi. Ali. Peraí, primeiro. Pronto. Ela está com a senha 1. Na Igreja Universal tem muito disso. Uhum. É assustador, assim, às vezes. E é como ele disse, a mediunidade todo mundo tem. A prática e a filosofia que é diferente. que são distintas, né? Ele fala como é que se chama? E é o que vem no Espírito Santo está incorporado da pessoa. E a pessoa falou outra. E assim, o que a gente está falando aqui não é uma crítica, não. A gente está só dizendo que existe, que acontece. E que aquilo que está acontecendo lá é verdadeiro. Não tem, né? Agora, usa uma nomenclatura. O meu sócio, na empresa que eu trabalho, o meu sócio é pastor. Ele é evangélico, né? E a gente conversa, porque nós temos uma abertura muito boa para isso, a gente conversa muito claramente a respeito dos nossos pontos de vista, com o maior respeito possível, né? Mas ele conta, por exemplo, que chegou lá na igreja e tinha uma pessoa possuída pelo demônio, e que o pastor foi fazer a expulsão daquele demônio. Aquilo acontece? É de verdade? É de verdade. Tem uma obsessão ali? Tem, aconteceu. Havia um médium que fez ali... aconteceu mesmo. Agora, a nomenclatura é diferente, porque o que ele está falando, um demônio, é um espírito, é uma pessoa, né?
Então, é só uma questão de nomenclatura, mas o fenômeno acontece. A gente não está aqui falando que não é ou que não existe, ou nem tirando o mérito do que ocorre em nenhum desses lugares, né? É verídico. Pois não. Bom dia. Bom dia. Então, eu sou espírita desde pequenininha, digamos assim, que minha mãe vinha assistir as palestras, eu vinha junto. Então, assim, eu só tive contato com o espiritismo minha vida inteira. Uhum. Só que eu tenho sonhos recorrentes com entidades de outras religiões. E eu não sei se isso é um chamado para eu conhecer outras religiões ou, enfim. Só sei que eu não me sinto chamada de fato, mas eu sonho muito com entidades de outras religiões. E eu não sei até que ponto isso né, eu preciso desenvolver ou eu tenho que, sei lá, não sei o que eu faço. Porque realmente são sonhos bem recorrentes assim e eu, enfim, me mando recados e várias coisas nos sonhos, sendo que eu nunca tive contato com essas religiões. No caso, não sei se é Umbanda ou Candomblé. Não que você se lembre, né? Nessa encarnação. Isso aí. Então, pronto. E o que você acha? Você acha que isso é um chamado? Você acha que é uma lembrança? O que você acha? Não tem pensamento formado ainda, né? Então, sabe o que eu te diria? Deixa que se revele. Gostou dessa? Né? Deixa que se revele. Sabe por quê? Porque o sonho é seu. Então, não tem ninguém que vai poder dizer por você o que isso significa para você. Então, vai ter um momento que você vai entender. Eu poderia dizer assim, olha, isso pode ser uma lembrança de outras vidas, e de fato pode. Né? Eu diria assim, ser um chamado para uma outra religião, acho pouco provável, mas também não é impossível, né? Tudo pode. Né? Mas quem é que vai poder dizer isso com clareza? Você. Deixe que isso se revele. Vai ter um momento que você vai entender o que é isso e vai ser claro para você. Por enquanto, você só pensa assim, não é nada de ruim, é beleza, é o espírito que eu sou que está em ebulição e está, né, acessando o que o universo pode oferecer. Né? São só tem um centro que eu fui uma vez no interior e que lá tinha-se o atendimento individual. Eu não sei se vocês... Aqui também tem. Isso. Chama-se entrevista aqui. Lá é diferente. Lá você vai para o atendimento, eles fazem o passe e ali eles falam algumas coisas. Do tipo, seu espírito está iluminado, eu vejo isso, vejo que futuramente vai ser. É como se fosse ali que se considera uma consulta de mediunidade com autorização dos espíritos. Como é que funciona? Então, não sei dizer, porque eu não conheço esse centro, mas, por exemplo, quando a gente está falando de espiritismo, no espiritismo, esse é um dogma que não existe, não tem consulta. Porque existe uma questão, imagina que se você, vamos pegar, desculpa, como é seu nome? Paloma. Imagina que se eu falo agora para a Paloma que esse sonho dela significa que ela está sendo chamada, que ela vai ser uma grande pastora numa outra religião, não sei o quê, eu estou influenciando uma decisão, quer dizer, uma capacidade dela de livre-arbítrio, de poder decidir pelo que ela quer, independente daquilo ser um chamado ou de ser um sonho, quem vai decidir é ela, porque ela tem esse direito de livre-arbítrio. Quando você coloca numa consulta espiritual, e que eu vou dizer assim, não, porque o seu espírito é muito iluminado, porque você vai conseguir não sei o quê, eu já estou sugestionando algo que pode não acontecer. Então, no espiritismo, a gente pensa assim, olha, que os espíritos que respeitam o livre-arbítrio não vão querer decidir sobre a sua vida, não vão falar. Então, isso não existe no espiritismo, não tem esse tipo de coisa. Na primeira consulta, ela falou que eu precisava engravidar de novo. Eu já estava vendo o menino já formado, que eu precisava engravidar. Então, com isso na cabeça, né? E você engravidou depois? Não. Sua decisão, livre-arbítrio, entendeu? Então, assim, Então, ó, quer dizer, para a gente entender isso aí legal, não quer dizer que talvez ela tenha razão até no que ela falou, que de fato ela possa ter percebido algo no seu campo que possibilitaria uma mudança na sua vida através de uma gravidez, e a gravidez transforma mesmo, né? Eu posso dizer isso com segurança, transforma não só a mulher, o casal,
Porque você tem a experiência antes de um filho e depois de um filho, é transformador, muda mesmo. Então, vamos considerar que tudo isso seja verdade, né? Não é demérito. E é possível captar isso no campo. Mas não é a prática do Espiritismo em fazer esse sugestionamento, né? Então, pode até ser que tenha tudo razão, mas nós não faríamos, quer dizer, estou falando nós em nome do Espiritismo, né? Não faríamos esse tipo de relação. O que poderia dizer o seguinte: olha, você tem que entender a sua mediunidade. Para entender, você tem que estudar. E a mediunidade, como eu falei, é uma formulazinha: estudo e trabalho. Estudar e trabalhar, né? Primeiro estudar, depois trabalhar. Pois não. Bom dia. Bom a minha dia. dúvida é um pouco parecida com a da colega. Eu queria saber se tem algum tipo de mediunidade que é melhor tratada em alguma religião. Então, exemplo, uma pessoa que tem uma afinidade com um caboclo ou com algo que semelhante a um orixá, alguma coisa, seria mais adequado ou mais eficiente ela ir para um centro de umbanda ou de candomblé. Uma pessoa que tem uma afinidade com uma entidade que, sei lá, é mais para falar alguma coisa assim, a católica e assim em diante, porque às vezes... Então, boa. Vamos para... Eu não vou falar no aspecto da mediunidade, porque foi a aula da semana passada. Eu vou falar no aspecto do médium, então, né? Então, o médium que tem uma habilidade um pouco mais... E é fato isso. Tem alguns médiums que têm uma habilidade maior para psicofonia, para psicografia, menos para uma mediunidade de efeitos físicos. Quando a gente falou no início aqui, por exemplo, falei que tem alguns médiuns que são completos, né? É aquele médium que tem tanto a parte intelectiva quanto a parte de efeitos físicos. Medrado faz a psicopictografia, aliás, é um negócio fantástico aquilo, né? Ele teve aqui uma vez, fez aqui, é impressionante, é um negócio fantástico. A gente sabe da mediunidade dele, quando ele está dando uma comunicação de Bezerra de Menezes, parece que é o próprio, né? Porque tem tanta afinidade que ele muda as feições. Eu já ouvi relatos que até o aroma do salão modifica, enfim. Então é uma mediunidade muito completa. Mas isso não é assim com todo mundo. Tem gente que tem um pouquinho mais de habilidade para uma coisa, menos para outra, outros de outra forma. Agora, a gente falou aqui antes, a mediunidade é isso, tecnicamente, não importa se ele vai estar na Umbanda e dando passividades a caboclos, a pretos velhos. Quem são os caboclos e quem são os pretos velhos? Espíritos, né? Isso só divergiria um pouquinho quando a gente está falando do candomblé, porque aí a gente não está falando exatamente de espíritos no todo, porque os orixás não são espíritos, eles são elementais da natureza, eles são energias da natureza. Então, é uma outra conexão, mas que o mecanismo que a gente utiliza naturalmente da mediunidade também se aplicaria. Então, vamos supor, vai trabalhar na Umbanda e vai trabalhar numa gira de caboclo. Esse mesmo médium lá poderia trabalhar numa mediúnica do espiritismo, só que dando comunicação de outro tipo de espírito, mas espíritos. Então, quer dizer, não tem muito esse negócio... A religião ou a filosofia não vai mudar. Agora, se o cara só tem, por exemplo, a habilidade da psicografia, vamos dizer, não é habitual na Umbanda nem no Candomblé a psicografia, não vai ter isso lá. Então, pode ser que esse médium só vai se identificar mesmo. Ainda que, também cá para nós aqui, o médium que faz psicografia faz psicofonia. É só querer, porque o mecanismo é colado. Não tem muita diferença. Então, por quê? Psicofonia, ele recebe a ideia e fala. Ou ele recebe a ideia e escreve. Ele recebeu a ideia, ele pode escolher se ele quer falar ou quer escrever. O mecanismo é muito próximo, é muito parecido. Então, normalmente, quem faz a psicografia faz psicofonia, e o contrário. Mas se esse cara só fez até agora, ele não consegue falar, é uma questão pessoal, é um travamento pessoal, ele não consegue dar a comunicação de falar, acontece isso, né? Mas isso não é um problema do mecanismo, é do médium, que ainda não conseguiu se soltar para... Ele se sente à vontade para escrever, mas ele não fala. Esse médium talvez não consiga se enquadrar numa outra, porque não vai ter
grafia lá. Mas se não for isso, pode ser em qualquer lugar, porque a mediunidade é um mecanismo igualzinho para todos, independente da filosofia. Respondeu? Então, joia. Bom, como eu já fui alertado, esse é o primeiro slide, né? Então, vamos avançar um pouquinho. Então, ó, médium. Então, podemos afirmar que todos os indivíduos são médiuns, independente do sexo, idade. Eu peguei isso aqui, gente, está escrito aqui, eu colocaria gênero, mas eu não mudei porque esse é o texto, eu copiei o texto do livro, né? Então eu não quis alterar isso. Mas, então, independente do sexo, né, do gênero, da idade, das crenças, da raça, das condições econômicas, o que torna a faculdade inerente ao ser humano. Então, não tem essas questões. Porque a gente até, engraçado que não sei se existe essa estatística real, mas, assim, na prática, a gente vê muito mais mulheres, né, com a mediunidade do que homens. Não tem, a gente não vê... Tudo bem, que quando a gente está falando de Valdo Franco, Chico Xavier, Medrado, a gente acaba falando, né, de vários homens, né, mas... vai para a prática, vai para dentro de uma sessão mediúnica, você vai ver que tem muito mais mulheres, mas eu acho que é por uma questão de dedicação mesmo. As mulheres acabam se dedicando mais, elas têm uma dedicação maior do que os homens, nesse sentido. Aí também, quando o homem vai, é porque é nesse nível aí de Medrado e tal, né? Mas não se relaciona. Então, pode ser de qualquer gênero que não tem limitador para a utilização da mediunidade. Tá aqui, ó. Que bom. É assim que é bom. Só enquanto... ela já está chegando. Eu ia falar, enquanto não chega lá, eu vou falar sobre o outro slide, mas já foi. Uma outra curiosidade. Aqueles livros de Zíbia Gasbereto e aqueles romances espíritas, que está assim, psicografado pelo espírito de não sei quem, ali são reais, são histórias de fato reais que aconteceu ou tem alguma intervenção? Então, são romances, né? Então, o nome já está dizendo. Eu houve uma época que eu gostava bastante de Zíbia, né? Depois eu achei assim, porque quando a gente é criança, a gente come papinha. Aí depois você vai crescendo, você tem que comer, falar que nem meu filho, tem que comer feijão, né? Tem que ir engrossando o alimento, né? Então, isso é a minha opinião pessoal. Os romances são muito bons, mas não são livros técnicos. Cabe ali a licença, eu estava querendo achar essa palavra, a licença poética do autor, né? Então, são relatos, não é puramente história. A Zíbia pode ter, de fato... como é o nome da menina? Patrícia, né? A Patrícia pode ser um espírito real, né, e que está numa determinada instância, né? Estou falando do livro Violetas na Janela, especificamente, né, que a protagonista lá é a menina Patrícia. Mas a Patrícia, no romance, ela menstrua, ela fica menstruada. Então, vamos fazer uma análise crítica aqui, rápida. Qual é a finalidade do ciclo menstrual na mulher, no corpo físico? É o ciclo que pode gerar vida quando o óvulo é fecundado, né, e que ele não se desprende. A gente vai gerar espírito lá no... Não vai, né? Então, isso não tem necessidade de acontecer. Agora, poderia um determinado espírito, por estar num condicionamento psíquico, mental, né, a respeito da própria ovulação, do ciclo menstrual, quando chegar lá, ainda se sentir dessa forma e isso acontecer, pode acontecer, não tá fora da técnica. Mas aí o romance, ele aproveita esse enredo para contar uma história que é agradável, que é legal, que eu não posso dizer para você, olha, é tudo verdade, porque parte da imaginação do escritor. Agora, ele é feito dentro de coisas que são possíveis, né? Se essa história lá é verdadeira mesmo, não sei dizer, mas são coisas que são possíveis. Agora, num momento, aí eu estou falando de mim, né? Num momento gostava de romance, depois eu achei que os livros mais técnicos vão engrossar mais o caldo e são mais interessantes. Você fica preso ali, né? É igual o seriado, né?
acaba um capítulo, você já fica doido para ver o outro, e o romance é assim, né? Às vezes os livros técnicos não te trazem esse encantamento, mas hoje eu vou mais nos técnicos do que nos romances. Bom, então, médium, será que a gente já pode começar a chegar a algumas conclusões, né? Então, o que é ser médium? Né? A pesca já está ali. Ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Então, isso está no livro de vocês. É se colocar entre dimensões. Então, a comunicação mediúnica, ela se dá de um determinado plano para outro plano, não é isso? O médium tem esse papel ali. E aí, a gente vai daqui a pouco falar sobre esse desenvolvimento, sobre esse desenrolar, vamos dizer, né, dessa evolução. Eu preciso ter uma técnica. Não, eu preciso ser. Então, características pessoais, né, são muito bem vistas, são muito desejáveis, né, para o médium. Por quê? Eu posso chegar aqui para vocês, imagina que se eu chegasse aqui agora, curvasse aqui o ombro e fizesse uns tremeliques aqui e falasse alguma coisa, isso podia chamar atenção, né? Todo mundo ia olhar e falar, poxa, médium, está vendo lá, está dando uma comunicação do espírito, né? Mas não seria fiel, não seria verdadeiro. Então, esse é um atributo, né? A sinceridade, a verdade para com a mediunidade é um atributo desejadíssimo, né? E isso você não vai aprender em técnica nenhuma, isso aí é o ser que você é, que precisa se empenhar nessa verdade, nessa sinceridade, né? De você trazer, né, para o fenômeno aquilo que está de fato acontecendo. Então, esse é um atributo pessoal e que não é atributo da mediunidade, né? Aqui, por favor. Pergunta aqui. Fica aí querendo tirar folga na hora do trabalho? Não, estava resolvendo o problema. Quem foi? Aqui. Na verdade, não é uma pergunta. Não é uma pergunta. É só uma situação que aconteceu comigo. Eu sempre tive sonhos que se revelam posterior acontecem. E uma certa vez eu estava em Feira de Santana, na casa de minha sogra. E eu tinha acabado de deitar, assim, num quarto sozinha. E aí, eu tinha para mim que eu não estava dormindo. Eu estava ali, sabe quando você está com aquela madorninha assim? E eu vi um olho, assim, sei lá, senti. E aí me perguntou assim, você quer me ver? Me perguntou. Eu estava, não era sonhando, sabe? A sensação não era essa. É tanto que eu me levantei, eu falei, não quero ver, não quero ver, e saí correndo. Aí, fiquei assim... Oi? Não, eu corri para onde tinha gente, eu preciso sair daqui. E aí eu saí correndo dentro do quarto, e aí nunca mais eu sentia assim, mas de vez em quando eu estava andando em algum lugar e tudo, eu sentia... ou até eu achava que tinha alguém ali e em alguns momentos eu sabia no meu inconsciente quem poderia ser, sabe? Sempre tive isso e eu não sei se isso é uma mediunidade ou não, ainda não sei o que Se chegar no... Porque eles não vieram semana passada. Não tiveram uma maravilhosa aula. Ah, entendi. Entendi. Então, ao final dessa aula, eu desejo que você saia com essa resposta, né? Eu vou dar uma palhinha, né? Eu acho que você é médium. Então, pronto. Então, num grau qualquer, né, todos nós somos médiuns. E dentro do que você está falando, está contando para a gente, é totalmente possível isso acontecer, né? A gente tem... uma sensibilidade, aí a gente até fala, né, a sensibilidade mediúnica, que nos permite algumas percepções. Algumas vezes
de visão. Eu, por exemplo, eu estou estudando o espiritismo, eu tenho hora que eu perco. Outro dia eu estava querendo lembrar a minha idade e eu fico fazendo conta para lembrar, eu estou ficando meio broco, né? Mas acho que também é de propósito, esqueci a idade, porque eu me sinto jovem ainda, então eu fico tentando lembrar. Mas eu não sei há quantos anos, mas só aqui a gente já está 21, né? Quando a gente se conheceu, eu já era espírita, você também já era espírita. Então, tem uns 25, 26 anos que eu estou estudando espiritismo. Até hoje, eu nunca desenvolvi a mediunidade da vidência. Ver um espírito, eu não desenvolvi, eu não vejo. Agora, eu percebo. Então, se a gente... aliás, já está chegando, né? Qual é o dia? Mediúnica. Ah, é? Bom, então... Pronto, então tá. Então, dia 31 vai ter uma surpresa. Pronto, não vou contar. Vou deixar só todo mundo morrendo de curiosidade, né? Mas se a gente fosse fazer uma mediúnica aqui e eu me colocasse na postura de receptividade para uma comunicação mediúnica, eu consigo descrever para você o espírito que se aproxima, que vai dar a comunicação, como é que ele é, como ele fala, aquelas características todas dos lados do posso falar gênero, tipo biológico, posso contar tudo, mas eu não vejo, é uma percepção, eu percebo, não é que eu estou vendo assim, não estou vendo, mas eu sei te dizer, sei descrever. Então, isso é uma sensibilidade mediúnica, né? Então, isso certamente você já está no caminho certo de estar estudando, né? Quando começar, depois do dia 31, né? Quando começar a vivenciar, olha só as dicas, né? Quando começar a vivenciar, isso vai ficar mais evidente, vai ficar mais claro e agradável, gostoso. Porque algumas vezes você tem umas percepções que não são muito agradáveis, né? Às vezes você vê um espírito... Não é um negócio assim, né, que você polariza, né? Tem gente que só fala da mediunidade ou da sua condição de médium para dizer que viu um espírito forcado, não sei o quê. Tá para os dois. Tanto você pode ver espíritos numa situação dessa quanto numa situação boa. Mas você tem que pensar o seguinte: são espíritos, né? E ele se apresenta daquela forma porque ele está equivocado em alguma coisa. Então, também não vou antecipar, a próxima aula a gente vai falar sobre obsessão e depois sobre desobsessão. Por que os espíritos se apresentam, às vezes, nessa relação chamada obsessão, nessa relação obsessiva? Porque eles se apresentam, às vezes, com máscaras, né? Com aparências. Porque é como ele se sente naquele negócio. Então, na outra aula, né? Então, 12, 13. Na aula 13, a gente vai entender que o que eu preciso fazer por esse outro espírito, né, por esse irmão, é fazer com que ele entenda o equívoco dele. Quando você esclarece, então, o tratamento da desobsessão passa por um esclarecimento para o espírito, né, que é a doutrinação, que a gente chama, é um esclarecimento. Na hora que coloca ele na realidade dele, pronto, isso se desfaz. Então, a mediunidade nos coloca nessa condição de perceber tudo, né? Como o outro, né? Como os espíritos se apresentam. Esse é o fato. Então, são duas perguntas em uma, na verdade. A primeira é que a constelação familiar pode ser considerada uma sessão mediúnica? A constelação? Isso, familiar. E se sim, seria antiético de um psicólogo, né, recomendar, né, para o paciente participar de uma sessão? Bom, enfim, então agora eu vou te falar como 30% psicólogo e depois vou falar como médium. Bom, como 30% psicólogo, que é o momento que eu estou do meu curso, o Conselho de Psicologia não aprova, não admite a constelação. Ela não é, vamos dizer, uma técnica da psicologia. Isso, primeiro ponto. Mas agora eu vou falar como médium. Eu fiz uma constelação, eu fui para uma constelação. E o que eu vi lá foi mediunidade pura. Então, quando ela representava... Você já fez? Você sabe como é que... A ideia de Bert Hellinger
é que haja uma representação, né, daquilo que você vai trazendo. Então, o constelador coloca pessoas representando a situação que você está querendo ali se desvincular, ou, enfim, o que vai ser trabalhado. E quando ela vai colocando pessoas ali para entrar na constelação, o que vai ocorrendo ali é mediunidade. Então, aquilo é o que de fato acontece. Mas, assim, os espíritos estão aonde? Polulando o universo, né? Tem espírito para todo lado. Onde tem ali uma possibilidade de comunicação ou de fazer alguma coisa, eles chegam, então, ali. Então, se você disser, tem um vínculo com... Porque a constelação está nesse meio do caminho, né? Está num limbo, porque se você falar, é uma coisa espírita? Não é. Não, espiritismo não tem, a gente acabou de falar, né? Não tem dogmas, não tem preceitos, não tem rituais, né? Então, não é espírita. É psicologia? Também não é. Mas é um negócio legal. Eu não vou depor totalmente contra, não, porque eu fiz e gostei. Eu só fiz uma vez, mas eu fiz e gostei. Hã? Desculpa, é que ela falou uma outra coisa, eu não ouvi de novo, por último. Aham. Preparado, né? Pois é. Pois não. Olá. O meu estado de espírito determina o espírito que chega para se comunicar comigo. Exemplo, eu estou numa fase da minha vida muito conturbada, estou muito rebelde, muito agressiva, aí eu não tenho uma mediunidade tratada, aí eu começo a dizer as coisas para os outros, tipo, influenciada por aqueles espíritos. Perfeito. Sintonia. Sintonia. Então, nós somos essencialmente vibração energética, né? O seu estado emocional tem uma frequência, ele vibra numa determinada frequência. E essa frequência, ela pode ser compatível com A, B ou C. Então, se você está muito alegre, se você está muito feliz, se você está exalando o amor, você vai atrair vibracionalmente espíritos da mesma sintonia. Agora, se você está com raiva, chateada, aborrecida, melancólica, você vai atrair naturalmente espíritos para essa sintonia. Então, o que ocorre é uma potencialização, né, de vibração, né? Você já está naquela sintonia, pode chegar alguém ali e potencializar aquilo. Então, o que você falou, então a pessoa chega perto de mim e eu falo tudo, não sei o quê. Bom, até a página 2. Né, para não botar a culpa no... Vou dar um exemplo, mas teve uma época mesmo que eu estava muito rebelde, estava muito mais nova. Uhum. E aí eu sentia a comunicação de coisas, eu realmente prevendo, seu pai vai morrer em não sei quantos meses. Tipo, você não vai passar nesse concurso. Tipo, coisas que eu falava que não era eu que estava falando, entendeu? Tipo, eu estava dormindo, levantava e falava para a pessoa. Então eu senti que era tipo, não, você está muito rebelde. E aí eu fiz assim, não quero mais dizer essas coisas a ninguém. E aí passou. Pronto, então é o que eu ia falar. Então isso é até a página 2. Por quê? Porque você é dona de você, né? Então, você é que é a autora, a escritora, que mais? A diretora da sua própria vida. Então, quem manda nisso é você. Aliás, isso é uma das coisas que a gente fala muito para os médiuns que estão em exercício da mediunidade, porque às vezes diz assim, não, mas o espírito veio e me tomou, eu não tinha controle. Claro que tem controle. Quando está numa mediunidade em desequilíbrio, mas aqui, quando a gente está falando do exercício aqui, você está falando de um aluno, né, que já passou por uma parte teórica e que está treinando, né, está na parte prática, então ele precisa saber que ele tem sim. Agora, claro, a gente às vezes recebe uma pessoa aqui que está com uma mediunidade desequilibrada, então ela precisa equilibrar isso, e aí você tem maneiras. A principal é o estudo, ela precisa estudar para aprender. Mas você tem energeticamente, através de passes, através de um tratamento chamado fluidoterapia, você tem como equalizar isso, você tem como botar ela, pelo menos, controlável. Mas o fato é que, eu acho que eu apertei não, o fato é que você é a dona do negócio, então você pode controlar. Quando você decidiu, então, pegando o seu relato, quando você decidiu que não queria mais falar isso para as pessoas, pronto, foi simples assim, não aconteceu. Agora podemos voltar. Poderia haver uma influência que potencializasse algo que é seu, porque também os espíritos não trazem aquilo
Então, essa espontaneidade, talvez você chamou de rebeldia, estava muito rebelde, né? Essa espontaneidade, essa rebeldia, esse sincerão, né, de falar na lata da pessoa aquilo, é algo que você tem uma pitada, e isso pode ter sido fomentado. Mas quando você decidiu não, é não, porque você é a diretora do processo. Então, é mais ou menos assim. Certo? Hã? Pegando o gancho da pergunta dela, lá no meu interior, é um relato e é uma pergunta ao mesmo tempo. No meu interior, teve uma senhora que ela tinha um problema de convivência com uma parente dela, uma prima. E essa prima era uma pessoa que bebia, usava drogas, tinha uma vida toda desregulada. E ela tinha ela achava que a vida dela ser assim era consequência dessa prima que ela tinha, por ela ter tido uma atitude com ela lá atrás. E aí, essa prima faleceu. Mas ela, no leito de morte, ela falava que ia se vingar, que não sei o quê, que nem que ela ia voltar na vida ainda para tirar a vida dessa prima. E essa prima, depois que ela morreu, essa que ficou viva, ela passou a ficar doente, passou a ter uma força descomunal, ela ficava descontrolada, passou a ter uma força descomunal, precisava de 3, 4 homens para poder segurar ela. E ela falava na voz dessa prima que faleceu. E ela falava que veio, que ia levar ela, que não sei o quê. E falava, só que o pessoal no interior, ninguém... Hoje, a gente, por conhecer, indicaria levar numa mediúnica, né? Mas lá levaram para o hospital, foi para a Vitória da Conquista, tentou... Ela apresentava diversos problemas sanguíneos, que não tinha nada a ver, não se descobriu uma doença, enfim. Aí tentaram internar ela numa clínica psiquiátrica, foi uma confusão. Até que a pessoa veio a óbito, a prima dela veio a óbito. E assim, a todo momento, quando ela estava lúcida, ela falava, o espírito, era como se o espírito da irmã dela se manifestasse, da prima dela, se manifestasse nela. Então, um espírito, ele tem esse poder de fazer isso com a outra pessoa? Você verá na próxima aula. Vou te deixar curiosa até semana que vem, porque... Quem é você? Sou eu. Pronto, então, ó. Ela que vai te responder isso, porque isso aí é puro o tema da próxima aula. Então, como é uma semana só, não vou nem dar aquela palhinha. Você vai... Peraí, seu Alfredo, deixa eu começar a falar sem microfone. Não pode. Deixa de ser disciplinado. Eu viajava muito à noite para o caminho ficar mais curto para trabalhar de manhã. Trabalhava na Unilever. Aí, tudo bem, quando pensar que não, uma mulher, meia-noite, todo de branco assim, dando a mão para parar. Quando eu parei o carro... Você ocorreu, não? Não, quando eu parei o carro, ela sumiu. Outra, eu chegando em Jiquié, uma procissão. Eu aí freiei o carro, brinquei que assim passava por cima. Quando vi não é nada, e uma carreta quase passava por cima de mim. E não tinha nada, não tinha procissão nenhuma. Mas era uma procissão tão grande que eu não sabia o que era aquilo. Aí parei o carro, quando pensava que sumiu e a carreta atrás de mim. Passou. Avisaram para o senhor, né? Falou, freia, seu Alfredo. Aí eu parei, para você ver certas coisas que acontecem na estrada à noite, eu acho que são mortes que há na estrada, alguma coisa, as pessoas se... Seu Alfredo, ó, se eu não tivesse 45 slides para passar, e eu agora vou pedir para passar uns slides, porque senão eu vou chegar no final da aula sem mostrar os slides, eu ia contar uma história para o senhor aqui que a gente vivenciou, mas senão vai tomar o tempo da aula. Luiz Carlos. Tudo bom? Legal. Diz para mim uma coisa. Eu já tive a oportunidade de assistir mediúnicas e situações assim, espíritos que chegam normalmente, discreto. E já tem outros que chegam cantando músicas. Ou, para chamá-lo, também cantam música. Isso tem... O que quer dizer isso? Essas duas diferenças? Quer dizer que são espíritos. Porque se eu imagino o seguinte... Só para cantar atrair, música. Né? Então, isso quer dizer que são espíritos. Sabe por quê? Porque se o senhor colocar um churrasco na sua casa, falar que vai fazer uma picanha, o senhor não precisa nem me convidar. Eu vou
Pelo cheiro, eu vou chegar lá. Então, ó, é uma Mas só maneira de atrair um espírito. Foi bom. Agora, se eu só botar um violão e uma musiquinha, então, aí é que eu vou correndo. Agora, de repente, se o senhor falar assim, olha, eu vou fazer lá um chá de bebê, aí eu, não vai ser esse espírito que vai. Foi bom. Então, ó, para atrair, se de repente um chama com música, o outro faz não sei o quê, é porque é por afinidade, aquilo que a gente falou, né? Os espíritos afins, aqueles que gostam dessa coisa, da música, do não sei o quê, vão se aproximar. Então, é porque são espíritos, e cada pessoa tem uma forma de gostar, né? E de se afinizar, de se aproximar. Se eu imagino o seguinte, se eu estou comemorando o Bahia ganhou? Nem sei, não vamos nem falar sobre isso. Hã? Não, né? Eu sou vascaíno. Então imagina, o seu vascaíno, o senhor vai estar comemorando o Vasco. Eu não sei se o Vasco ganhou ou perdeu, eu também não entendo nada de futebol. Mas se o Vasco ganhou ou perdeu, mas lá o senhor está comemorando o Vasco, vai chegar flamenguista na sua casa? Não vai, porque é afinidade. Então é isso, né? Então se uns lá fazem com musiquinha para atrair, é porque é a forma com que cria esse tipo de afinidade, entendeu? Uma pergunta pessoal. Você fala muito assim nas cores verde, rosa. Aqui para nós, ninguém mais vai saber, só nós. É porque eu sou mangueira, Você... sou carioca, sambista. Ah, é? Mangueira, Então verde e rosa. já respondeu aí isso. Não, nada, viu? Brincadeira, nem sou mangueira, sou beija-flor. Rapaz, fala a verdade, rapaz. Verdade, beija-flor. Aqui, ó. Ó, agora, é isso que eu ia falar. Agora vou responder essa aqui, depois preciso passar uns 30 slides primeiro, depois a gente abre de novo para perguntar. Tá, vai ser rapidinho, que eu também hoje estou muito curiosa. O que acontece quando, no caso, a gente ingere bebida alcoólica, que muita gente se transforma? Tem alguma interferência espiritual? Fica bêbado. Quando ingere álcool, fica bêbado. Aí é isso que acontece. Mas na próxima aula a gente vai... É verdade, Isso aí. Não. Normalmente, quando faz uma pergunta dessa que é de outra aula, eu falo só um pouquinho, que é para não deixar muito curioso. Mas como é na próxima aula, dá para você segurar a ansiedade, né? E ficar para a próxima. Deixa eu passar alguns slides aqui, senão eu vou perder meu emprego aí. Não posso fazer isso, não. Então, ó, médium, né? Agora a gente vai falar os tipos de médium, assim como vocês viram na semana passada, os tipos de mediunidades, né? Então tem tipos de médium, são aqueles que têm as habilidades mais propícias, né, para o tipo da mediunidade que vai atuar. Então você tem os médiuns chamados ostensivos, são aqueles que têm habilidade visível, né, e evidente de interpretar o contato entre os espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. Então é aquele cara que chega aqui e se concentrou e dá uma comunicação e todo mundo viu e está vendo ali, tem essa facilidade, né? Tem essa ostensividade. Agora, a gente está falando, né? Desculpa, como é seu nome? Como? Ju. Então, Ju, a gente está falando, né? Quando eu trago alguns exemplos aqui, a gente está falando da mediunidade que está sendo elaborada, né? Que está sendo desenvolvida, estudada, né? Então, o cara chega aqui e dá uma comunicação disso, é uma mediunidade que está, né, educadinha ali e tal. Às vezes, eu não gosto nem de usar a palavra educado, mas ela está, né, direitinha. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que nem sei lá, não está estudando nada, né, e tem um desequilíbrio nessa mediunidade, a ostensividade para ele seria uma coisa totalmente complicada, porque ia chegar aqui fazendo, né, se jogando no chão, se contorcendo, querendo pegar essa cadeira aqui, Fábio, foi você, querendo jogar a cadeira, porque é uma mediunidade que está desequilibrada, mas é ostensiva também, né, uma mediunidade ostensiva, que você está vendo ali aparente ali o fenômeno, né? Então, os médiuns sensitivos são pessoas sensitíveis, suscetíveis, né? São pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. É o que você relatou. Eu falei para você que até o final da aula que você ia sair daqui sabendo o que aconteceu com você. Então, ó, um médium sensitivo. Você precisa ficar nessa condição
a vida toda? Não, daqui a pouquinho você é médium ostensivo, porque você está estudando, você vai, depois do dia 31, né? Você vai experimentar a mediunidade. Então, quando isso começa a acontecer, isso você vai galgando os postos, né? Você vai mudando o status, se é que podemos chamar dessa forma, né? Então, aqui mais a gente tem os médiuns de efeitos intelectuais, que o seu Alfredo foi o único que tirou nota boa na aula passada e que contou, né, que a mediunidade dos efeitos intelectuais, por exemplo, são a psicofonia, a psicografia, né, são efeitos intelectuais. A psicopictografia, ela parte do princípio intelectual, mas existe um componente de efeito físico, porque a mistura das tintas ali há um efeito físico. Uma materialização é efeito físico. Então, os médios, por exemplo, um médium que trabalha com efeito físico, ele é um médium que deve ter uma característica de doação de um fluido chamado ectoplasma. Isso é necessário para que ocorra os fenômenos de efeito físico. Então, um médium que tenha essa capacidade, essa habilidade de doação desse fluido, ele vai ter uma facilidade muito maior de trabalhar com os efeitos físicos. Aí a gente falava de médium completo, o medrado. O medrado, hoje todo mundo sabe da capacidade dele de comunicação, né? Quando ele está dando comunicação lá de Dr. Bezerra, é um negócio incrível. E quando ele está fazendo os quadros, né, a psicopictografia é outro negócio sensacional. E ele já, pasmem, ele já trabalhou com aparições, com... como é que efeito físico, mas quando é fogo, como é o nome? Combustão. Então, ele trabalhou tanto com combustão que ele disse que ele resolveu até parar. Surge fogo aqui, pega de repente... uma coisa pegar fogo aqui. É um efeito físico, que é um tipo de mediunidade, né, de combustão. Então, ele disse que ele trabalhava com isso e, num dado momento, começavam as coisas na casa dele a queimar, a pegar fogo. Aí ele disse que ele parou de trabalhar com efeito físico, porque a coisa acontecia tanto que ele decidiu, né, olha, a partir de hoje eu não quero mais isso. Pronto, ele é o dono da vida dele, né? Da mediunidade dele. Então, ele decidiu não fazer mais isso, parou. Mas, então, é preciso que o médium tenha essa capacidade, né? Que ele tem todas. Então, consegue transitar por todos esses tipos, né? Aí, os médiuns curadores, né? Os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos, ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem, né? Quer ver quem é... Você é mãe. Você nunca abraçou seu filho na noite que estava dizendo para você com dor de barriga e daqui a pouco ele disse que passou? Já não aconteceu isso? Não tem coisa, não tem mãe que não consiga ter essa... que não consiga não ter, né, essa capacidade, né? As mães são médiuns curadores, essencialmente. Agora, tem aquelas pessoas que têm essa habilidade. A gente tem um trabalho de cura aqui, né? Todas as sextas-feiras tem um trabalho de cura lá, e que é feito a partir de fluidos, né? De passes. E os médiuns que trabalham lá têm essa característica, né? De curar, de aliviar sintomas e etc., né? Então, é uma habilidade que talvez você possa desenvolver, né? De trabalhar com cura, porque é uma energia específica que você trabalha, né, em você para que você manipule ela e ela sirva, né, desse bálsamo curador. Mas é uma habilidade do médium, né, para que ocorra isso. Então, os médiuns psicógrafos, a gente já falou, a psicografia, né, aquele que recebe a ideia e escreve, né? Então, é uma habilidade que está muito próxima daqueles que são psicofônicos, né? A gente tem uma expressão inapropriada,
mas ela é muito utilizada, muito comum. A gente diz assim, o médio de incorporação. Já ouviram falar isso? É inapropriado. Vocês podem até ouvir eu falar em algum momento, eu tento às vezes não falar, mas como é tão comum, né, é tão usual, que às vezes a gente usa. Mas o médium de incorporação, não existe, né, incorporação, porque o espírito não incorpora, ele não entra no corpo do outro em nenhuma situação, né? Não é ghost, né, que é aquela Whoop Goldberg, né, que eu não lembro o nome dela, que era médium lá, que achava que era charlatã, e o espírito corria lá e tchum, pula no colo dela, né, e entra no corpo assim. Aquilo é licença poética do cinema. Aliás, Hollywood é fantástico de fazer isso. Mas não existe isso. O espírito se aproxima apenas e passa a ideia. Se o médium vai escrever ou vai falar, é uma decisão dele, né? Ou um direcionamento do trabalho. Se esse trabalho agora é de psicografar, ele vai escrever. Se o trabalho é para psicofonia, ele vai falar, mas ele tem a possibilidade dos dois. Então, não existe esse médium de incorporação, mas é usual. Às vezes a gente fala, mas é um termo inapropriado, porque ninguém incorpora nada, né? O espírito não entra no outro. Mente a mente, perfeito, é isso mesmo. Então, os médiuns inspirados, né, é uma variação dos médiuns intuitivos, porém, nesse caso, não consegue distinguir o que é o pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido à sua sutileza. Então, tem uma diferença, né, eu imagino que todos vocês já devam ter ouvido falar numa intuição. O que é uma intuição? O que é? Quem me fala o que é uma intuição? Você teve uma intuição de tomar uma decisão naquele momento, né? Agora, o fato é que talvez essa parte o senhor não saiba, é que essa intuição, ela é algo seu. Ela não vamos dizer assim, é uma informação, uma sabedoria, é um conhecimento que é seu, né? Ela pode ser ativada por um outro espírito, né? Ele pode, opa, deixa eu alertar aqui, aí busca em você alguma coisa que faz com que você tenha uma decisão. Mas a intuição, ela é interna, é sua. Agora, tem a inspiração. A inspiração não, aí ela vem de fora. O que é inspirar? Puxar de fora para dentro, né? Então, quando o médium é inspirado, é porque é algo que vem de fora e que pode acionar um mecanismo seu interno. Então, a inspiração pode ativar a sua intuição. E aí você decidir uma coisa ou outra coisa a partir disso. Isso é médium, né? Essa possibilidade, essa capacidade de ser inspirado ou intuído. Aí, sensitivos ou impressionáveis, possuem sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos. Também uma característica, né, que se mistura um pouquinho, né, essa só de perceber. Eu não sei se já aconteceu isso com algum de vocês aí, mas comigo de vez em quando acontece. Eu trabalho com público, né? Então, às vezes, uma pessoa se aproxima de você e você chega a se arrepia todo ali. Nossa, dá um negócio assim, né? Aí é uma capacidade, uma sensibilidade mediúnica. Às vezes também você chega perto de uma pessoa e é uma coisa agradável, é legal. Não estou dizendo nem daquela sensação de meu BFF, né, da vida toda. Não é nem isso, não. É uma sensação mesmo momentânea, uma energia mesmo que às vezes não é legal. Essa sensibilidade é característica desse médium. Os médiuns audientes são aqueles que são capazes de ouvirem, né? Às vezes você está num determinado lugar e você ouve uma voz aqui que, às vezes a gente até fala, é uma voz interna, né, nossa, que está falando aqui um self-talk, né? Tem alguns autores aí que falam sobre isso, mas pode ter uma voz ali mesmo te falando, até te descrevendo sobre alguma coisa. Aqui, ó. Então, são os médiuns chamados audientes. Os psicofônicos, a gente já falou. Bom dia. Essa questão da mediunidade auditiva, eu me lembrei quando eu fui entrar na ULE, quando eu comecei esse semestre, né? Porque eu sou de outra cidade.
E aí eu estava tentando convencer um amigo a vir, né? Não, bora, é legal e tal. Ele, vou ver. E quando foi no primeiro dia, eu já estava esperando que ele não viesse. Aí eu liguei, ele falou, não combinei com minha esposa, pô, não vai dar. Aí eu fui escovar os dentes, aí eu pensando, poxa, eu vou ter que ir sozinho. Na mesma hora veio tipo um áudio, uma mensagem na minha mente, assim, você não está sozinho. Na mesma hora eu abri um sorrisão assim. Que tapa com luva de pelica, né? Iniciei o curso. Essas coisas acontecem, pois é. Isso. Bom, foi uma inspiração, né, que fortaleceu, vamos dizer assim, o desejo dele vir. Mas houve uma mediunidade de audiência. Pessoa que é da coordenação aqui, que já trabalhei com ela há muitos anos, já trabalhei com ela há 10 anos praticamente. E eu sabia que ele era daqui, já tinha ouvido falar no centro e tudo, e a gente mora aqui em Lauro de Freitas. E aí a gente já frequentou um centro espírita aqui em Salvador, mas muitos anos sem frequentar. Nunca tinha estudado assim, o espiritismo igual a gente está estudando agora. Mas aí eu acho que isso foi uma inspiração. Agora que você falou aí, me veio assim, por que você não procura fulano de tal? Sabe, me veio o pensamento. E aí eu passei uma mensagem para ele, falei assim, fulano, eu estou procurando um centro espírita para ir. E aí ele disse assim, vá no que eu frequento. Inclusive está tendo um curso lá, você vai gostar muito. Esse aqui, aí me mandou o link do curso, eu já fiz a inscrição minha e dele. E aí ele disse assim, não, maravilha, não sei o quê. E fica foi hoje, foi amanhã, não sei o quê. Ele me mandou uma mensagem muito bonita e tudo. Eu falei assim, gente, agora você passando aí o slide, eu entendi que foi uma inspiração. Uma inspiração, perfeito. E você quer ver uma outra coisa? A gente está falando que isso é entre espíritos, né? Poderia uma pessoa encarnada também te trazer uma inspiração? Claro que sim, né? Ele pode ter falado alguma coisa que te moveu internamente algo que é um desejo seu e você vai colocar em prática. Isso também é um tipo, né, de inspiração. Bom, os psicofônicos a gente já falou, os sonambúlicos são aqueles médios, né, uma capacidade que ela é até assim... Tem duas nuances importantes. A principal é aquela que é a ação do próprio espírito, né? Imagina, eu vou dormir de noite, estou fazendo dieta, já tem quanto tempo que a gente está? Estou sonhando com uma torta de chocolate. A única coisa que eu não abri mão foi do churrasco, mas uma torta de chocolate eu estou sonhando. Se por acaso, vamos criar uma situação do sonambúlico, né? Se por acaso botasse uma torta de chocolate lá em casa, na geladeira, de noite eu ia acordar, de noite, né? Não acordar não, ia ficar assim, né? Ia direto lá na geladeira, lá para... Por quê? Porque o desejo do espírito, né? O desejo do espírito que tem um perispírito gordo, né? Mas que está ali fazendo dieta, está ali amarradinho ali, né? Tendo que ir para a academia, caminhar naquela esteira e tal, tendo que fazer essas coisas todas. Uma torta de chocolate na geladeira, o espírito age sobre o corpo. Então, o próprio espírito, né, o espírito que eu sou, né, faz levantar, caminhar, vai na geladeira, né? E pior, quando chega no dia seguinte de manhã, se você assim, comeu aquele bolo, você nega até a morte, porque você não vai dizer que fez aquilo, porque você não tem a consciência daquilo que aconteceu, né? É o sonambúlico. Pois é. Eu estou tentando aplicar isso, mas não rolou a torta de chocolate ainda na geladeira. Então não deu. Não deu para fazer isso porque não rolou a torta, mas seria uma hipótese, né? Agora, tem um outro tipo de sonambulismo, que é um sonambulismo patológico. Aí é outra história, que aí a gente pode entender isso melhor depois. Mas a ação do próprio espírito, né, sob o seu corpo é tido como uma mediunidade sonambúlica. Pois não, deixa chegar o microfone aí para o senhor. Enquanto isso, deixa eu ir avançando aqui a médios de materialização. Eu estou vendo... é ali. O que eu estou vendo a hora se materializando e a gente... Ô Luiz, é só a situação, que eu estou vendo agora, sonambulismo. Eu passei por uma situação lá no Rio, 94, né? Copa do Mundo lá, Copa do Estados Mundo. Unidos. Aí uma promoção lá no Pão de Açúcar.
televisão lá, Coisa Mitsubishi. boa. Mitsubishi, 5 anos de garantia. Eu, com dinheiro, comprei logo uma lá para casa. Pá, beleza. Pá. Fazer minha moral lá em casa com dona menina, né? Rapaz, dia do jogo, rapaz. A televisão deu problema. Mas tinha uma época que tinha promoção Pois que é, rapaz. se comprasse a televisão na época da Copa, ela desse defeito, eles davam outra. Tinha um negócio desse aí. Rapaz, mas não deu tempo não, porque Não deu tempo. eu tive que... A assistência ficava lá em Realengo, né? Uma Nossa, casa lá. aí Rapaz. baixada. Isso. Aí eu fui lá, né? Há muito tempo que eu não ia lá no pedaço, né? Não estava reconhecendo nada. Aí cheguei, parei, olhei assim, procurei uma base da polícia para me informar nada. Aí apareceu assim uma senhorinha, né? Do nada, rapaz. Assim, toda maltrapilho, meio assim, em direção a mim, maior intimidade. Eu fiquei assim, para olhar para ela também assim, ela veio. Boa tarde, tudo bom, Bezerra? Tudo bom. Eu apaguei, cara. Quando eu acordei, eu estava no interior de uma casa onde onde ficava a tal lá autorizada a assistência, né? E aí eu fui lá, conversei, voltei, a senhorinha vazou, sumiu. Esse tipo de isso é mediunidade também, como você colocou aí, sonâmbula, né? Sonambulismo? Não. Sim. Não. Até assim, quer dizer, eu vou dizer que pode ter havido um tipo de mediunidade, né, pela sua percepção dessa senhorinha, dela ter indicado, talvez a sua inconsciência, né, você não se percebeu como você chegou na loja. Então, dava para a gente analisar, dava para umas 2 horas a gente ficar falando sobre isso, mas não temos esse tempo, né? Então tem um tipo de mediunidade, mas nesse caso não seria a sonambúlica, não. Essa outra aqui, comprei também ingresso do show, né? Lá em Lauro de Freitas, não do Reis, é hoje. Pô, comprei ingresso, não vou sozinho, a mulher não, qual é? Aí, velho, comprei uma roupa bacana também para ir. A mulher precisou ligar comigo em casa, ela comprou roupa e tal. Comprou com o ingresso da mulher, deu errado. Rapaz. Poxa. Mas na hora de eu ir, velho, alguém chegou para mim e disse assim, vá não, velho. Vá não, volta para casa. Aí eu peguei o ingresso, voltei para casa, velho. Eu cheguei lá no condomínio lá, tinha um casal de garotos lá, né? Querendo ir também, mas sem dinheiro para comprar. Eu falei, toma para você aqui e tal, dei para ele. Uma coisa boa, caridade. E me avisou, olha, amanhã você vai saber, viu? Mas foi assim mesmo, não vá. Foi uma determinação, não vá. E amanhã você vai entender por quê. Eu voltei para casa calado, disse nada. Foi porque não disse que ia encontrar com seus amigos. Eu mudei de ideia, não fui não, tá? Meu amigo, no outro dia eu soube a notícia, lá nesse bar, né? Como é que é o nome daquele lá? Vilas, Barra Vilas, né? Parece que é o nome, Armazém Vilas. Lá teve um cacete, rapaz, a confusão com o pessoal que ia comigo. Eu digo, olhe, alguém mentiu disso. Eu poderia dizer que isso também foi mediunidade, alguma coisa assim? Que tipo? É possível, né? O que te alertaram aí, vai dar problema lá, é melhor você não ir, né? Eu diria que pode ter sido o espírito da sua esposa, né? Que ele deve ter... Brincadeira. Quase uma obsessão. Não, é um tipo de mediunidade, mas não sei se... Foi isso que deu errado, tá vendo? Depois o senhor me conta como é que é o negócio. Pois é, então vamos lá, médiuns de materialização, né? Esse aqui é o médium, né? Esse cara aqui vamos dizer assim, um dos caras que mais trabalharam com materialização na história. Isso que está saindo aqui, cadê o negocinho aqui, tá vendo, que está saindo aqui da boca, saindo do ouvido também, isso chama-se ectoplasma. É um fluido que é produzido pelo médium, né? Uma combinação do fluido cósmico universal com o fluido vital do médium, ele faz essa doação. O Chico está ali, né, mediando. Isso que está aqui atrás é o espírito materializado. Não, é um espírito, inclusive nesse trabalho aí, eram experiências de, aqui, está aqui, a irmã Josefa, né? E o médium Feitosa, liberando o ectoplasma,
para esse trabalho. Então, Chico trabalhava com esse médium, né, porque era um médium de efeitos físicos, e eles materializavam espíritos que chegavam ali para orientação, para fazer o experimento. O médium ele está ali só liberando o fluido, para que possibilidade... Imagina o seguinte, eu sei que hoje todo mundo aqui acredita na maior parte das coisas que a gente fala aqui, né? Mas imagina que se eu falo um negócio desse, tem uma pergunta lá atrás, se eu falo um negócio desse e de repente se materializa aqui um espírito aqui na frente. Bom, eu acho que metade de vocês ia sair correndo, metade da sala, né? Porque se aparece o espírito aqui, talvez metade saísse correndo. Mas os que não corressem, ia ser assim, né? Como é que vocês iam poder dizer que isso não é verdade, né? Vocês viram aqui, né? O teste de Tomé, né? Ver para crer. Então não ia ter. Então houve uma época do espiritismo que isso acontecia muito, era muito usado, era muito estudado, muito experimentado, né? Que dava veracidade ao fenômeno, né? Hoje ocorre muito menos, mas pode acontecer. Então esse é o exemplo tradicional de Chico ali trabalhando com materializações. Oi, Luiz, bom dia. Tudo bom? O ectoplasma, ele é regenerável e essa doação excessiva pode trazer algum desgaste para o médium? Não, quer dizer, o ectoplasma doado não retorna, ele vai pronto. Agora, você sim se recompõe, porque a produção do ectoplasma é assim, quanto mais dá, mais recebe. É igual o quê? Isso aí. Então, quanto mais você doa, mais ele também é produzido. Então, você não tem perdas nenhuma em relação a isso. Agora, o ectoplasma, ele é um fluido muito sensível. Por exemplo, nessa sala aqui não seria possível ter ectoplasma, porque a luz branca, por exemplo, destrói ele imediatamente. Então, quando você vai criar efeitos de ectoplasmia, você tem que estar numa sala adequada, tem que ter uma luz vermelha. A luz vermelha não destrói o ectoplasma, a vibração da luz vermelha não destrói. E você pode criar bancos de ectoplasma para que ele possa ser utilizado, porque ele não serve só para aparição, só para materialização, ele serve para cura, por exemplo, né? Então, exatamente, ele é manipulado para que seja usado no perispírito, né? Vamos supor que a doença não esteja no seu corpo físico, ela esteja no seu perispírito. Então, ele é feito um trabalho com o ectoplasma de reparação, de tamponamento no perispírito, para que isso reverta, para que isso chegue até o corpo físico como uma cura. Então, é trabalhado lá no perispírito. O trabalho que é feito aqui toda sexta-feira tem essa nuance. Aqui tem um banco de ectoplasma espiritual, né? Na outra salinha ali, que fica armazenado lá, mas toda semana os médios estão doando ectoplasma para que ele possa ser trabalhado, para que ele possa ser manipulado e feito os tamponamentos, né, nas feridas espirituais. E aí, quando você cura lá no perispírito, visa resolver no corpo físico. Então, o ectoplasma Eu não consegui ainda compreender não como funciona isso. Imagina um tanque. Mas é subjetivo, não é real. Não é subjetivo, é espiritual. É porque é uma matéria, o ectoplasma é material, mas ele é uma matéria muito sutil, né? Agora, ele pode se tornar visível, porque se ele estiver muito denso, ele passa, por isso se materializa. O perispírito também não é matéria, o perispírito também não é um fluido material, ele não é formado por eles. Então, ele usa esse tipo de fluido para reparar o perispírito. Agora, não é que está numa subjetividade, né? Subjetividade seria uma outra coisa. Ele está numa outra dimensão, na dimensão espiritual. Então, você não está vendo aqui. Agora, se você densificar ele passa a ser visível. Aí tem que estar com o médio aqui para ser doado, para ele ser produzido naquele momento. Sobre ectoplasma? Lá na aula 6 do ciclo 2, a gente vai falar mais sobre ele, porque vai falar sobre os chakras. Então não é 6, é 7, né? É 7. 6 ou 7 do ciclo 2 vai falar mais sobre o ectoplasma, especificamente, porque vai falar dos chakras, que são os órgãos que usinam as energias.
mas ele está aí, você sabe que está, né? Então é mais ou menos assim. Bom, desenvolvimento da mediunidade. Primeiro, vinculação a um grupo espírita sério, porque a primeira coisa que a gente tem que ter seriedade nesse desenvolvimento, né? Como eu falei, tem algumas características que a gente vai aprender de técnicas e tal, mas tem outras que somos nós que temos que, né, a postura do médium é que vai denotar lá se ele vai ser um bom médium ou não. Porque a mediunidade, se você perguntar assim, a mediunidade é boa ou é ruim? A mediunidade é neutra. Quem vai dar essa direção para ela é o médium, né? Então, a minha conduta moral é que vai determinar se isso é bom ou se isso é ruim, né? Então, características pessoais são importantes, são fundamentais para esse desenvolvimento. Então, o estudo e o conhecimento das bases fundamentais. Sem isso, nem tente, né? Se você não se parar para estudar, para fazer o que a gente está fazendo aqui, nem tente. Eu já ouvi falar que tem centro, que o cara chega lá com a mediunidade desequilibrada e fala assim, vai trabalhar, já bota o cara para trabalhar lá numa mediúnica. Eu, assim, não ficaria num centro desse. Não vou dizer se está certo ou se está errado, não é da minha competência, mas eu não ficaria num centro desse. Você tem que passar por aquela fórmula que a gente falou, estudo e trabalho. O desenvolvimento da mediunidade passa por estudo e trabalho, só essa condição. Então, equilíbrio psicológico do médium, né? Você tem que é aquilo que eu falei, são atributos pessoais. Se você é uma pessoa que está desequilibrada, não adianta, porque a sua mediunidade vai estar também. Então, você precisa estar harmonizado para que você... E passa, né, pelo trabalho do desenvolvimento, a harmonização. Aí, a gente falou, já que a gente falou dos chakras, a gente tem um tipo de trabalho aqui chamado fluidoterapia, né, o nome já está dizendo, terapia de fluidos, que ele visa organizar, que ele visa harmonizar, né, os chakras. É um trabalho de passe, mas é um trabalho sequencial. São 10 sessões que você tem que participar. Isso harmoniza a pessoa, né, coloca ela na condição de trabalho, de desenvolvimento da própria mediunidade. Então, a educação da faculdade mediúnica, familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade. Aí o que eu falei, tem que aprender as técnicas também, né? Tem uma infinidade de técnicas que são desejáveis. O bom médium precisa conhecer, né, as técnicas. Imagina que você é um médium passista e você não sabe reconhecer que movimento você tem que fazer para você estar doando energia, ou para estar harmonizando, ou para estar, enfim... Precisa conhecer a técnica, né, para que você possa aplicar bem aquela energia, né, o que você está se propondo ali a fazer. Sintonia com os bons espíritos para orientação e inspiração. Então, eu preciso estar naquela condição que Jesus falou, que é a máxima que ele exige de nós. Qual é? Orai e vigiai, né? A gente tem que estar se policiando, né? Porque as nossas más inclinações podem acontecer a qualquer momento, né? Tá muito lindo, muito maravilhoso, mas pisa no meu calo para ver só, né? A gente já se transforma, mas aí eu preciso vigiar os meus pensamentos, voltar, né? Mudar a sintonia, porque se eu me permito rebaixar a vibração, eu estou permitindo que espíritos dessa mesma vibração, dessa mesma envergadura se aproxime, né? A gente vai ver melhor isso nas próximas aulas. Mas, então, é preciso, uma vez que eu assuma que eu quero essa habilidade, né, da mediunidade, eu acho que, não sei se a palavra seria essa, mas eu quero entrar nessa seara da mediunidade, então eu preciso estar me policiando o tempo todo, não permitir, né, esse tipo de coisas, estar voltado, né, para os bons espíritos, voltado para o amor. Então, isso também é uma característica pessoal, é a sua vontade, é o seu desejo que vai fazer com que isso ocorra. E o mecanismo, a gente já falou dele aqui, o mecanismo é exatamente isso. Imagina que aqui, o médium, né, se coloca na posição de receptividade, aí aqui, o campo perispiritual dele cresce,
Aí o espírito comunicante, esse aqui é o Silvio Santos, né? Só faltou o microfone. Só faltou o microfone. Aí o campo do perispírito dele se aproxima, né? Cria aqui um comum e ele, aqui ó, o espírito transmite sua vontade, né? Mente a mente, no nível de consciência para cá. Então o perispírito do médium se expande, o perispírito do comunicante também se expande e dessa forma ocorre a comunicação mediúnica. Pois não. O médium, quando ele está fazendo essa comunicação, ele está consciente dele? Bom, existem dois tipos de mediunidade. Uma muito rara, que é a chamada inconsciente, aquela que ocorre, às vezes pode ser chamada também de mecânica. Ela ocorre sem que você tenha participação. Mas eu vou dizer, 98% das vezes há um certo nível de consciência. Então, quando eu estou dando uma comunicação, não é que eu saiba a comunicação, mas eu recebi a ideia e eu estou vestindo essa ideia com as minhas palavras. Como é que eu poderia fazer você entender? Às vezes, eu sei o que o espírito está dizendo naquele momento, mas eu não sei o que ele quer dizer, eu não sei ainda onde isso vai chegar, porque pessoa que... eu não sei aonde isso vai chegar, quer dizer, mas eu tenho consciência daquilo que estou falando. Inclusive, isso me coloca na condição de poder, eu não posso alterar, não seria mediunicamente ético eu alterar a mensagem. Se o cara está falando alhos, eu vou falar alhos, se é bugalhos, é bugalhos. Agora, se ele está, imagina que um espírito que chegou aqui agora com raiva do Fábio, ele vai chegar aqui, não pensem que, porque é espírito, não fala palavrão. Fala, e tem alguns que eu nem conheço. Eles falam palavrões assim que vocês nem imaginam, né? Então, o cara está aqui, um monte de palavrão aqui para falar para ele. Eu não preciso falar isso para o Fábio. Eu posso dizer para o Fábio, olha, estou com muita raiva de você. Estou querendo te pegar pelo cangote. Não preciso falar os palavrões que o cara está falando. Desde que isso não altere a mensagem, né? Se isso não alterar a mensagem, não tem problema nenhum. Mas porque também o espírito pode chegar aqui querendo pegar essa cadeira para jogar no Fábio. Eu vou jogar a cadeira no Fábio? Não vou fazer isso. O espírito é outro, mas o CPF é meu, né? Depois o processo vai vir para mim. Então, esse nível de consciência você tem. Você não deve. Agora, puxa, como dosar isso, né? Aí só a segunda parte da equação, que é o trabalho, é que vai te dar essa habilidade, né? Estudo e trabalho, vai chegar um momento que isso ocorre com naturalidade, mas às vezes no início, inclusive para o médium iniciante, tem sempre uma dúvida, sempre uma pergunta que ocorre, que ele pensar assim, isso sou eu ou não sou eu? Que às vezes ele recebe uma ideia e ele fala assim, não, mas essa ideia eu poderia ter tido, então não foi espírito nenhum, sou eu mesmo que tive essa ideia, e ele acaba não falando, né? Mas eu diria assim, quando vocês começarem, 31, né? Quando vocês começarem a experimentar, né, não fiquem tolhidos chegou uma ideia, fala, é para escrever? Chegou uma ideia, escreva, né, não fica preocupado se é espírito, se não é espírito, porque no final das contas, se for meu mesmo, eu também não sou espírito, então não tem problema nenhum de eu falar ou de eu escrever, mas vai chegar um momento que a gente consegue, vamos para o oráculo de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo, quanto mais eu me conheço, mais eu sei distinguir o que é meu e o que não é meu. Caramba, hein? Ainda bem que só faltam 42 slides. É rapidinho a minha pergunta. Porra, me fugiu a pergunta. Perdeu? Então, plim, plim, passou o tempo. Depois você pergunta. Deixa eu correr com o slide. Se lembrar, depois você pergunta. Deixa eu só ver aqui o que mais que tem que a gente não tenha falado, né? Então, a gente já falou da vontade do médium, a afinidade e sintonia, a gente falou, né, entre os espíritos, a necessidade da comunicação. O que é mediúnico são conteúdos de outro espírito, às vezes a gente usa um termo chamando anímico, né? Pode dizer assim, ó, naquela comunicação era anímica, o que significa isso? É que era da própria alma, né? Então, lembrou, olha só, aí era da própria alma, né? Então não era de outro espírito, era do próprio espírito, isso é um termo também que vocês vão ouvir bastante. E o receio? Eu tenho um receio, vamos dizer que você aceite ser um médium e tem uma comunicação ali.
você pode, em qualquer ambiente, manifestar aquilo, um espírito que está do seu lado. E aí, por exemplo, eu estou no ônibus e alguém vai e se manifesta, quer falar. A qualquer momento você vai estar aberto a isso, a essa comunicação. Quem vai te livrar daquele espírito ali, já que você está num ambiente neutro, que ninguém te conhece nem nada? Eu tenho esse receio. Eu não sei se a palavra livrar seria a mais adequada, mas vamos utilizar ela, porque você utilizou. Então, quem vai te livrar? Você. Você é a dona do processo, você é a autora, você é a escritora, você é a, como diz a Ivete, não vou falar, mas a Ivete fala isso. Então, enfim, é você que decide isso. Então, imagina, olha, no meu ambiente de trabalho, o meu sócio é evangélico, né? Eu não posso chegar lá e não é adequado isso, né? Não seria mediunicamente também não seria ético, né? Agora, eu estou em casa, minha família é toda espírita, né? Se eu tenho uma percepção de algo, por exemplo, que eu preciso falar para ela, eu estou dentro de um ambiente que é cabível. Não existe, na verdade, um botão que você desliga a mediunidade. A gente é médium o tempo todo. Então, as influências vão ocorrer o tempo todo. A sua decisão, aí por isso eu digo que eu não acho muito apropriado, mas é o usual, e eu vou usar ela agora, a educação mediúnica é que vai limitar isso, onde você vai usar isso ou não. Tem uma aula no ciclo 2 também que fala sobre mediunidade no dia a dia, né? No cotidiano. Tem uma aula no ciclo 2 que fala... Você vai receber, você vai ouvir, você vai perceber. Agora, o que você vai fazer com isso é sua decisão. Já aconteceu muito, agora tem ocorrido menos, mas houve uma época que eu trabalhava na mediúnica, eu pedi licença prêmio, a chefe me liberou, mas a chefe agora também está de licença da mediúnica. Eu às vezes estava no carro, né? A mediúnica aqui é terça-feira, aqui eu trabalhava. Estava no carro e, de repente, eu tinha uma percepção de um espírito querendo ajuda. Primeira coisa que eu falava assim, olha, pode ter certeza que eu vou fazer o possível para te ajudar, mas não é aqui nem agora. Aí, você mentaliza lá, Centro Espírita Harmonia, Sala da Mediúnica. Você direciona, sua mente direciona o cara para vir para cá, para ele receber ajuda. Ali não é, eu estou dirigindo, não é o lugar, não é nada disso, mas a mediunidade não desliga. Então, tem a percepção. Imagina se eu estou com pessoas dentro do carro que não tem nenhum vínculo, nenhuma relação com a mediunidade. Eu vou fazer uma coisa dessa, fica fora de propósito, né? Então, não. Mas quer dizer que você não vai sentir? Não, você vai sentir, porque você é médium o tempo todo. Mas quem vai controlar isso, quem vai dosar isso, é você, né? Então, mentalmente mesmo, eu encaminhava. Eu tenho acontecido... Aliás, muito tempo não acontece. Acho que entenderam que eu saí do trabalho. Entenderam que eu saí do trabalho, não estão mais pedindo ajuda nesse sentido. Mas houve uma época que acontecia bastante. E eu dizia, olha, tal lugar, tal hora, eu não vou poder te ajudar agora. Não, eu jogava para cá, encaminhava para o pessoal atender, porque eu sei que ele seria atendido aqui. Mas eu falei, aqui não é o lugar nem a hora, eu não posso te ajudar aqui. Então, vai para lá. Pronto, correndo então, sintonia, a gente já falou disso, vou passar o slide rápido, porque também vai ser abordado na próxima aula. O que significa aqui, bem rapidinho, imagina que um espírito está vibrando nessa frequência aqui, e o outro está vibrando nessa aqui, o que vai acontecer? Não tem sintonia, não rola. Então, para que aconteça, tem que as ondas têm que ter sintonia, né? A frequência de um é a frequência do outro, aí há a comunicação, né? Agora, aí é aquilo que a Ju, né? Que a Ju falou assim, se você não tiver na sintonia daquele espírito que vai potencializar aquilo que já é seu, também não vai rolar. Então, se ocorre, é porque você está sintonizado com aquela mesma frequência, né? Seja bom. Pronto, perfeito. Foi, arrasei. Mediunidade, tá vendo? Vi à frente. Aí. Arrasou, Ju. Porque, não, aí não é nesse sentido. É no sentido dele ver a possibilidade de alguém que pode ajudá-lo. E realmente poderia.
né? Não naquele momento, não naquela hora, não naquele lugar. Então, encaminha ele para um lugar que pode. Então, é nesse sentido, né? O cara está procurando ajuda. Aí, de repente, até alguém diz assim, olha, esse aqui pode te ajudar. Aí ele, opa, cola no cara lá. Aí não é uma questão de estar sintonizado, mas é a sintonia do propósito, né? Da necessidade, da ajuda que precisa, né? Então, pronto. É a Laís ali? Olá, chefa. Adentre, não fique tímida, não. Bom, sobre as reuniões mediúnicas, também eu coloquei esse slide aqui, mas vocês viram na semana passada, então não precisa a gente repetir e falar de novo, né? Mas existem propósitos para essas reuniões, né? Tem aquelas que são consideradas por Kardec, né? As que são frívolas, que são aquelas que têm temas que não vão somar nada para os médios ou para aquela sessão. Mas tem as reuniões mediúnicas que têm propósitos importantes, né? De estudos, né? De certa forma, o que a gente está fazendo aqui é uma reunião mediúnica, mas de quê? De estudo, né? De ensino, de aprimoramento. Então, tem vários propósitos. E como as reuniões mediúnicas têm propósitos, então os médiuns também precisam ter a habilidade para se adequar a esses tipos de reuniões. A gente falou lá de uma habilidade, um médium de cura, né? Que é o médium que tem essa habilidade, ele vai se enquadrar numa mediúnica que vai trabalhar a cura, né? Aquele que tem a habilidade de falar vai se enquadrar melhor numa reunião de instrução, né? Onde o ensino, o conhecimento vai se adequar. Então, aqui a gente já falou... equipe espiritual no plano espiritual. Bom, é sempre importante a gente lembrar, né? Desculpa, como é seu nome mesmo? Leandro. O Leandro trouxe um relato, né? De que ele, e aí, vou, não vou, eu vou sozinho, e aí ele tem a voz ali, ó, você não está sozinho. Então, esse é o importante, a gente entender que a gente nunca está sozinho, né? E que a influência que a gente tem dos espíritos é até maior. Aliás, essa pergunta do Livro dos Espíritos é maior do que a gente imagina. Então, numa reunião mediúnica, o médium está sempre acompanhado de espíritos amigos, né? Antigamente a gente chamava mais de mentores. Hoje o conceito, em função, né, da mentoria, a gente está deixando de usar essa palavra, mas é aceitável, né? Então os mentores, os espíritos amigos, aqueles que trabalham em prol daquele trabalho, estão sempre lá. Então a mesma formação que tem física para uma mediúnica, tem espiritual da mesma forma, né? Para auxílio. O papel do médium, o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve de instrumento, veículo e filtro do pensamento do espírito. Embora exerça influência sobre a comunicação que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida, aquilo que a gente falou, né? Não deve alterar a comunicação. E dito isso, eu digo para que vocês não acreditem em absolutamente nada do que eu falei para vocês. Não acreditem, mas façam o seguinte, vão comprovar. Então tem uma bibliografia aí, que são livros que a gente embasou, né, para trazer esse conteúdo dessa manhã, e que eu desejo e espero que vocês busquem e que estudem, que não fiquem apenas na minha fala, né? Vamos lá, será que esse careca falou a verdade mesmo? Deixa eu olhar nesse livro aqui, o que o André Luiz falou, o que o fulano falou a respeito dos médiuns, né? Então, fica a dica para isso. Quase cumpri meu tempo, então, por hoje, muito obrigado. Uma grande semana para todos aí, de muita paz.